A noite caía sobre a cidade como um véu úmido e cinzento, manchando o asfalto com o reflexo das luzes dos postes e dos faróis apressados. A chuva era fina, mas persistente, e o som dos limpadores de para-brisa no meu velho Chevrolet Onix marcava o ritmo quase hipnótico da minha jornada. Era mais uma corrida, mais um rosto anônimo no banco de trás, mais um trajeto a ser vencido para garantir o pão e os remédios de amanhã. O cheiro de carro limpo, aquele que a gente compra em postos de gasolina, misturava-se ao perfume caro do passageiro, criando uma atmosfera estranha, um encontro de dois mundos que jamais se tocariam de verdade. Eu era apenas um motorista, uma figura invisível, cuja única função era seguir a rota indicada pelo GPS. Um fantasma moderno a serviço de quem pudesse pagar. As ruas se desfaziam em borrões de luz e sombra, e eu me sentia parte daquela paisagem melancólica, mais uma peça na engrenagem silenciosa da metrópole. O homem no banco de trás parecia saído da capa de uma revista de negócios. Tinha seus 40 e poucos anos, vestia um terno impecavelmente cortado e falava ao celular em um tom baixo, quase um sussurro conspiratório. Eu não prestava atenção no começo. Aprendi, com anos de estrada, a me desligar das conversas alheias, a criar uma barreira invisível entre o meu mundo e as vidas que transporto. Elas entram, pagam e saem. Histórias de amor, de traição, de sucesso e de fracasso. Todas elas ecoaram dentro deste carro, mas nenhuma me pertencia. Ele ria de vez em quando, uma risada contida que não chegava aos olhos. Eu o via pelo retrovisor, um vulto elegante e distante, completamente absorto em sua própria realidade. Uma realidade há anos-luz da minha, feita de boletos, farmácias e da preocupação constante com a mulher que me esperava em casa. Frágil como uma peça de cristal. Foi então que a barreira se quebrou. As palavras dele atravessaram o zumbido do motor e o chiado da chuva com a precisão de uma lâmina fria, cravando-se diretamente na minha alma. Fica tranquila, amor. Em menos de um mês, a herança do papai vai ser só nossa. A velha já era. Já sei como tudo vai parecer um acidente. O mundo parou, o som dos limpadores de para-brisa se tornou um martelar ensurdecedor na minha cabeça. Minhas mãos, antes relaxadas sobre o volante, congelaram, e senti um calafrio percorrer minha espinha. Um gelo que nada tinha a ver com a noite chuvosa. A respiração ficou presa na garganta, e o carro pareceu por um instante flutuar à deriva, em um mar de asfalto molhado e indiferente. A banalidade daquela confissão, dita com a mesma naturalidade de quem combina um jantar, era o que a tornava tão monstruosa, tão absolutamente aterrorizante. O meu corpo inteiro se contraiu. Cada músculo, cada nervo parecia gritar em silêncio. Eu repetia as palavras dele na minha mente, tentando encontrar um erro, uma brecha, um sinal de que eu havia entendido mal. A velha já era. Quem diz isso da própria mãe? Que tipo de criatura se refere à mulher que lhe deu a vida como um obstáculo a ser removido, um problema a ser descartado como lixo? O ar dentro do carro ficou pesado, rarefeito, como se a maldade daquelas palavras tivesse consumido todo o oxigênio. Eu me senti sufocado, encurralado entre o meu dever de motorista e o peso esmagador de ser a única testemunha de um plano diabólico. Por fora, eu continuava dirigindo, um autômato seguindo as regras do trânsito. Por dentro, eu estava em queda livre, despencando em um abismo de medo e repulsa que se abria sob os meus pés. Meu olhar, quase que por vontade própria, subiu até o espelho retrovisor. Nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo. Vi o reflexo dele, o sorriso cínico se desfazendo levemente ao notar meu olhar fixo, mas a arrogância em seu rosto era inabalável. Para ele, eu era ninguém. Uma parte da decoração do carro tão insignificante quanto o aromatizante barato pendurado no painel. Ele não via um homem ali, via apenas uma função. E essa invisibilidade, que tantas vezes me serviu de escudo, agora se transformava em uma cela. Ele se sentia seguro para confessar um assassinato na minha frente, porque em seu mundo eu simplesmente não existia. Aquele espelho não refletia apenas um passageiro e um motorista. Ele refletia o abismo social que nos separava e a certeza dele de que sua crueldade jamais teria consequências. O sorriso dele
era a prova de sua impunidade. Naquele exato momento, o peso do mundo desabou sobre os meus ombros. Eu não era mais um motorista. Eu era o guardião de um segredo terrível. Uma vida estava em minhas mãos. O que um homem comum, um ex-professor de história, que a vida transformou em motorista de aplicativo, faz com uma informação dessas? A rota no GPS continuava a piscar, indicando um caminho, mas pela primeira vez eu não sabia qual direção seguir. A estrada à minha frente se dividiu em duas, a da omissão covarde e a da ação perigosa. O medo me dizia para encerrar a corrida e esquecer, mas a consciência me perguntava se eu conseguiria dormir em paz sabendo que uma senhora inocente estava condenada à morte. Já passou por algo assim? Por um momento que define quem você realmente é? Meu nome é Jorge. Tenho 58 anos, embora algumas noites como esta façam cada um desses anos pesar como se fossem o dobro. Hoje, sou apenas um rosto anônimo, atrás de um volante, um nome em um aplicativo, uma rota em um mapa digital. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que meu nome era pronunciado com respeito, seguido por professor. Houve um tempo em que meu universo não era o asfalto de uma cidade indiferente, mas uma sala de aula cheia de jovens com futuros brilhantes pela frente. Eu ensinava história, falava sobre heróis e tiranos, sobre revoluções nascidas da injustiça e sobre a complexa e, por vezes, frágil linha que separa a civilização da barbárie. E agora, ironicamente, a barbárie estava sentada no meu banco de trás, vestindo um terno caro e planejando um assassinato com a calma de quem pede um café. A vida tem um jeito cruel de nos fazer engolir as lições que um dia ensinamos com tanta convicção. Eu amava o que fazia. O cheiro de giz misturado ao de livros velhos era o meu perfume. A minha maior alegria era ver uma faísca de compreensão nos olhos de um aluno. O momento em que o passado deixava de ser uma lista de datas e se tornava uma história viva, cheia de lições para o presente. Eu me dedicava a mostrar a eles que a história é feita por pessoas, por escolhas de lutar pelo que é certo, de se levantar contra a opressão, de proteger os mais fracos. Eu falava sobre a importância da moral, da ética, da justiça. Eu acreditava com toda a minha alma que entender os erros do passado era a única forma de construirmos um futuro melhor. E eu me sentia importante, sentia que estava fazendo a minha parte, plantando sementes de decência em um mundo que já parecia cada vez mais carente dela. Era um trabalho nobre, um propósito que me definia e me dava forças para levantar a cada manhã. Mas o mundo muda, e nem sempre para melhor. Uma crise econômica, cortes no orçamento, a necessidade de modernizar o quadro de funcionários. Fui dispensado. Aos 50 e poucos anos, me disseram que eu era caro demais, que meu método era ultrapassado. Fui substituído por apostilas mais baratas e por uma nova filosofia que valorizava números em vez de conhecimento. O chão se abriu sob os meus pés. A sala de aula, que era meu palco e meu santuário, tornou-se um lugar proibido. De repente, eu era apenas mais um número na estatística do desemprego, um homem com décadas de experiência e conhecimento, mas sem valor para o mercado. O sentimento de ser descartado, de ter sua identidade arrancada de você, é uma ferida que sangra por dentro, uma humilhação silenciosa que corrói a autoestima dia após dia. Tive que encontrar uma forma de sobreviver, de continuar de pé, e a razão para continuar de pé tem um nome: Helena, minha esposa, o amor da minha vida. Há alguns anos, ela foi diagnosticada com uma doença degenerativa, uma daquelas crueldades da biologia que não tem nome bonito nem cura fácil. A mesma mulher que dançou comigo na nossa formatura, que segurou minha mão no nascimento dos nossos sonhos, hoje depende de mim para as tarefas mais simples. A doença vai, aos poucos, apagando o brilho da mulher vibrante que ela sempre foi, mas não consegue apagar o amor que sinto por ela. Cada dia ao seu lado é uma lição de força, de resiliência. É por ela que eu dirijo noite adentro, enfrentando o trânsito, a solidão e, às vezes, o lado mais sombrio da natureza humana.
como o que eu estava testemunhando agora. O dinheiro que ganho não é para luxos, é para garantir que ela tenha o mínimo de conforto e dignidade que merece. Minha rotina é um ciclo de cuidado e sacrifício. As manhãs são dela. Acordo antes do sol para preparar seu café da manhã, amassar os comprimidos que ela já não consegue engolir, ajudá-la a se vestir e ler para ela os trechos de seus livros favoritos. São nesses momentos de ternura que encontro minha força. O toque de sua mão na minha, o sorriso fraco que ela me oferece, tudo isso é meu combustível. Depois, quando a cuidadora chega, eu entro no meu Onix, meu escritório sobre rodas, e me transformo no Jorge motorista. O contraste é brutal. Saio de um ambiente de amor e cuidado para mergulhar em um mundo de pressa, impaciência e, como esta noite provava, de uma frieza calculista que me revira o estômago. Eu luto para proteger a vida frágil da minha esposa, enquanto outros, como o homem no banco de trás, planejam destruí-la por pura ganância. A conversa dele ao telefone continuava em murmúrios, mas eu já não precisava ouvir. As primeiras frases foram suficientes para envenenar o ar e a minha paz. Olhei para as minhas mãos no volante. Elas tremiam levemente. Uma vibração que era uma mistura de raiva e pavor. Mãos que já seguraram livros de história, que já aplaudiram apresentações de alunos, que acariciam o rosto da minha Helena, todas as noites, agora tremiam diante da impotência. A ideia de alguém querer deliberadamente machucar a própria mãe, de tratar uma vida como um empecilho financeiro, atingia-me de uma forma visceral, pessoal. Eu, que dedicava cada átomo do meu ser para preservar uma vida, estava transportando um homem que via outra vida como descartável. O absurdo da situação era tão grande que parecia um pesadelo, um teste cruel do destino para ver até onde ia a minha sanidade. Como professor, eu era visto, era ouvido. As pessoas me olhavam nos olhos, prestavam atenção às minhas palavras. Eu tinha uma identidade, uma voz que importava. Aqui dentro deste carro, sou invisível, sou parte do serviço. As pessoas entram, falam ao telefone, discutem suas vidas, confessam seus medos, seus desejos e, no caso desta noite, seus crimes, como se eu não estivesse aqui. Essa invisibilidade é uma faca de dois gumes. Por um lado, me protege da hostilidade do mundo. Por outro, me anula como ser humano. E foi essa anulação que deu ao homem no banco de trás a coragem de revelar seu plano monstruoso. Ele não me via como uma testemunha, porque para ele, eu não era uma pessoa. Era apenas o motorista, um detalhe irrelevante no seu caminho para a fortuna manchada de sangue. Minha mão trêmula deixou o volante e buscou, por instinto, o pequeno refúgio de paz que carrego comigo. No painel do carro, presa com um pedaço de fita adesiva, há uma pequena foto 3x4 da Helena, tirada anos antes da doença se manifestar. O sorriso dela ilumina o papel gasto, os olhos cheios de vida e de sonhos. Acariciei o plástico que a protegia, sentindo a textura familiar sob o meu polegar. Era a minha âncora, o meu lembrete constante do porquê de toda essa luta. Olhar para aquela foto era olhar para tudo o que é bom e puro no mundo. Era o antídoto para o veneno que escorria das palavras do meu passageiro. Naquele momento, a imagem da minha esposa frágil e a imagem da mãe anônima, que seria a próxima vítima, se fundiram em uma só. E eu soube que a minha invisibilidade tinha que acabar. Eu sou Jorge, um ex-professor de história, um marido devotado, um homem que a vida forçou a se tornar invisível para sobreviver. Eu ensinei por 30 anos sobre justiça, coragem e as escolhas que definem o caráter de uma nação e de um homem. Agora, o destino colocava à minha frente a prova final, a mais difícil de todas as lições. O homem no banco de trás tinha feito a sua escolha, e ela era a escolha da escuridão. Faltava eu fazer a minha, e de repente o medo começou a dar lugar a uma clareza fria, uma determinação que eu não sentia há muito tempo. A estrada à minha frente não era mais apenas uma rua, era o meu campo de batalha. Se essa história tocar algo em você, se inscreve e me conta aqui nos comentários o que faria no meu lugar. O homem no banco de trás tinha um nome. Eu o ouvi dizer à mulher do outro lado da linha: Marcelo.
um nome comum para um homem que abrigava uma maldade tão incomum. Pelo retrovisor, eu o estudava com uma atenção que beirava a obsessão, tentando encontrar em suas feições algum sinal do monstro que se escondia por trás da fachada de executivo bem-sucedido. Mas não havia nada. Ele era perfeitamente normal, e isso era o mais assustador. Tinha o cabelo bem cortado, a barba aparada, as unhas feitas. Gesticulava com a mão livre enquanto falava, com a impaciência de quem está acostumado a dar ordens e a ser obedecido. Ele não era um demônio com chifres e cauda. Era um homem, um filho, e era exatamente essa humanidade aparente que tornava seu plano tão grotesco. Ele falava da mãe, a senhora Elvira, com uma frieza burocrática, como se ela fosse um item em uma lista de tarefas a ser riscado. A outra voz, a da cúmplice, eu não podia ouvir diretamente, mas conseguia pintá-la em minha mente através das reações dele. Era Patrícia, sua esposa. Ele a chamava de amor, mas o tom era de um sócio discutindo os termos de um negócio sujo. Pelas pausas dele, pelas suas respostas afirmativas e pelos sorrisos satisfeitos, eu podia imaginá-la, ambiciosa, calculista, a arquiteta silenciosa por trás da ganância do marido. Era ela quem parecia acalmar as poucas inseguranças dele, quem reforçava a necessidade do plano. Ela era o veneno sussurrado no ouvido dele, a instigadora que talvez não tivesse a coragem de sujar as próprias mãos, mas que certamente se deliciava com a perspectiva do resultado. Juntos, formavam uma aliança macabra, um casal unido não pelo amor, mas pela cobiça, e dispostos a destruir uma família para satisfazer seus próprios desejos egoístas. Eram duas faces da mesma moeda podre. Enquanto ele falava, eu comecei a montar a história daquela família na minha cabeça. Imagino que, enquanto o pai era vivo, tudo parecia perfeito. Aquelas famílias de comercial de margarina, com almoços de domingo e sorrisos para as fotos. O pai, provavelmente um homem forte e controlador, era o pilar que mantinha a estrutura de pé, o dono do dinheiro que garantia o respeito e a obediência do filho. Marcelo devia ser o filho perfeito, o genro que toda sogra sonha em ter para a filha. Ele e Patrícia provavelmente cobriam a senhora Elvira de presentes e falsos carinhos, representando o papel de filhos devotados, porque o amor, para pessoas como eles, é condicional. Ele dura enquanto há um benefício, um retorno. No momento em que o patriarca se foi, levando com ele o poder e o controle, a máscara começou a cair, revelando a verdadeira natureza que se escondia por baixo. Essa transformação não deve ter sido da noite para o dia. A maldade raramente é. Ela se infiltra aos poucos, como uma umidade que mancha a parede. Imagino a mudança gradual no comportamento deles após o funeral, a preocupação inicial, ainda tingida pelo luto socialmente aceitável, dando lugar a uma impaciência crescente. As visitas à mãe viúva, antes longas e cheias de consolo, se tornaram mais curtas, mais objetivas. As conversas, que antes eram sobre memórias e sentimentos, passaram a girar em torno de inventários, propriedades, contas bancárias. A senhora Elvira, imersa em sua própria dor, talvez nem tenha percebido a princípio. Ela deve ter justificado a frieza do filho como uma forma de ele lidar com a perda do pai. Ela não podia ver que o luto dele não era pela morte do pai, mas pela demora em pôr as mãos na herança. E então, em um lapso de arrogância, sentindo-se completamente seguro dentro da minha bolha de invisibilidade, Marcelo revelou a peça que faltava no quebra-cabeça. O velho desconfiava de mim, pode acreditar? Ele disse para Patrícia ao telefone, com uma risada amarga. Deixou uma cláusula no testamento. Se a mamãe morrer de causas não naturais em menos de 1 ano depois dele, a grana toda vai para uma instituição de caridade. O desgraçado pensou em tudo. Meu sangue gelou. A revelação foi como um soco no estômago. Não era apenas ganância. Era um jogo doentio de xadrez contra um homem morto. O pai, em seu último ato, tentou proteger a esposa. Tentou colocar uma barreira entre ela e a cobiça do próprio filho. E Marcelo, em vez de refletir sobre a desconfiança do pai,
estava apenas focado em como burlar a regra, em como cometer o crime perfeito. A crueldade daquele plano me atingiu com força total. Aquela senhora, a senhora Elvira, não estava apenas lidando com a dor de perder o marido. Ela vivia sob o mesmo teto de seu futuro assassino, que ela ainda via como seu filho amado. Ela confiava nele. Provavelmente lhe entregava suas fragilidades, seus medos de viúva, buscando conforto nos braços do homem que calculava os dias para a sua morte. A traição era de uma magnitude que minha mente mal conseguia processar. Era a quebra do laço mais sagrado que existe, a negação de tudo o que é natural e decente. É uma dor que rasga a alma, não é? Você já confiou em alguém cegamente para depois descobrir que essa pessoa estava apenas esperando-te o momento certo para te apunhalar pelas costas? Com a terrível certeza do plano deles agora cimentada em minha mente, o interior do meu carro encolheu, transformando-se em uma câmara de tortura psicológica. Cada segundo se arrastava, pesado e denso. O ar que eu respirava parecia contaminado pela maldade que emanava do banco de trás. Meu primeiro impulso, a reação instintiva de um cidadão comum, foi a de procurar a polícia. Eu podia visualizar a cena, parar o carro bruscamente, encontrar a viatura mais próxima e contar tudo, com a voz trêmula de urgência e indignação. Entregar aquele monstro à justiça parecia a única atitude lógica, a única resposta decente para uma situação tão obscena. Meu coração batia descompassado, martelando em meu peito o desejo de agir, de gritar, de fazer alguma coisa para impedir aquela atrocidade antes que fosse tarde demais. Mas a lógica do mundo real é fria e muitas vezes cruel com os homens comuns. O que eu diria? Que ouvi uma conversa? Quem acreditaria em mim, um motorista de aplicativo, contra um homem rico e bem vestido como Marcelo? Eu podia antecipar o ceticismo nos olhos dos policiais, as perguntas condescendentes. O senhor tem alguma prova? Uma gravação? A palavra de um homem cansado, que dirige a noite toda para pagar as contas, contra a de um executivo influente, que provavelmente teria o melhor advogado da cidade ao telefone em menos de 5 minutos. No fim, eu sairia como um louco, um mentiroso. Perderia meu emprego, a única fonte de renda para cuidar da minha Helena, e Marcelo estaria livre para rir da minha ingenuidade e seguir com seu plano, talvez com ainda mais cuidado. A justiça, eu aprendi, nem sempre está do lado da verdade. Muitas vezes, ela está do lado de quem pode pagar por ela. Meus olhos se fixaram na tela do GPS. O nome da rua, Alameda dos Jasmins, soava como uma piada de mau gosto. Era um bairro nobre, um daqueles lugares onde as casas são fortalezas com muros altos, cercas elétricas e câmeras de segurança por toda parte. A ironia era esmagadora. Tanta segurança para se proteger de estranhos, quando o verdadeiro perigo estava do lado de dentro, compartilhando o mesmo sangue. Eu estava, naquele momento, servindo de cocheiro para a morte, conduzindo o predador diretamente para a porta da sua presa. Cada metro que o carro avançava me tornava mais cúmplice. Cada curva na direção certa parecia um ato de traição contra aquela mulher que eu nem conhecia, mas por quem eu já sentia uma responsabilidade imensa. O motor do carro parecia sussurrar: mais perto, mais perto. Uma imagem de Helena, minha esposa, invadiu minha mente com uma clareza dolorosa. Lembrei-me de uma noite, meses atrás, quando ela teve uma crise de dor mais forte. Ela chorava baixinho, se sentindo um fardo. E eu segurei seu rosto entre minhas mãos e disse que ela era a minha força, não o meu peso. Prometi que cuidaria dela até o meu último suspiro. Esse voto, feito em um momento de intimidade e dor, ecoava agora dentro do carro. Proteger, cuidar, honrar. Eram mais do que palavras. Eram a essência do homem que eu me esforçava para ser. Como eu poderia honrar meu voto a Helena se permitisse que outro homem fizesse exatamente o oposto com sua mãe? A senhora Elvira deixou de ser uma estranha. Ela se tornou uma extensão da minha própria responsabilidade, um símbolo de todas as vidas frágeis que dependem da decência dos outros para sobreviver. A chuva lá fora começou a engrossar e as gotas batiam no para-brisa com mais força, como se o céu estivesse chorando pela tragédia que estava prestes a acontecer. O cheiro do perfume de Marcelo
que antes era apenas caro, agora me parecia enjoativo, o odor da podridão disfarçada de elegância. O ritmo dos limpadores de para-brisa acelerou e o som constante, thwack, 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 soava como as batidas de um relógio macabro, marcando o tempo que restava para aquela senhora. Todo o meu ser estava em alerta máximo. Cada som, cada luz que cruzava o interior do carro, cada movimento de Marcelo no banco de trás parecia carregado de um significado sinistro. Eu me sentia preso em uma cena de filme de suspense, mas a ameaça era real e o medo que eu sentia era o mais verdadeiro que já experimentei. Foi então que aconteceu algo que solidificou o mal em sua forma mais pura. Marcelo soltou uma gargalhada. Não foi um riso baixo ou contido como antes. Foi uma risada alta, genuína, de quem ouve uma piada excelente. Ele jogou a cabeça para trás e o som preencheu o carro, vibrando em cada superfície. A esposa dele devia ter dito algo particularmente espirituoso sobre o plano deles, talvez sobre a ironia da situação. E ele riu. Riu enquanto planejava a morte da mulher que o colocou no mundo. Aquele som gelou meu sangue, mais do que qualquer palavra que ele pudesse ter dito. Era a risada de um homem que havia se desconectado completamente de sua humanidade. Um som que vinha de um lugar vazio, desprovido de alma, de empatia, de qualquer vestígio de compaixão. Naquele instante, qualquer dúvida que eu pudesse ter sobre a natureza dele se desfez. Ele não era um filho desviado. Era um monstro. Meu instinto de autopreservação gritava para que eu não me metesse. A voz da razão, ou talvez do medo, sussurrava no meu ouvido. Termine a corrida, Jorge. Deixe-o no destino. Dê boa noite e vá para casa. Abrace sua esposa. Tranque a porta e esqueça o rosto deste homem. Não é problema seu. Você tem seus próprios fardos para carregar. Tentei me apegar a essa ideia. Tentei me convencer de que a omissão era a escolha mais inteligente, a única que garantia a minha segurança e a de Helena. Eu não era um herói, não era um policial, não era ninguém. Era apenas um homem tentando sobreviver em um mundo que já tinha me tirado tanto. Por um momento, a covardia me pareceu uma opção sensata, um refúgio confortável contra a tempestade que se formava dentro e fora do carro. Mas a imagem da senhora Elvira, idosa, viúva e completamente alheia ao complô que se desenrolava contra ela, não me abandonava. Ela confiava no filho, ela o amava, e ele a via como um número, um obstáculo. A covardia e a coragem travavam uma batalha dentro do meu peito. Eu estava no volante, literalmente, com o poder de mudar o rumo das coisas, de alterar o destino que parecia selado. O silêncio me tornaria cúmplice. A ação poderia me destruir. Não havia caminho fácil. Não havia escolha sem perdas. Olhei para o meu próprio reflexo no retrovisor, para os olhos cansados de um homem de 58 anos, que precisava decidir que tipo de história a sua vida contaria. O que você faria nesse momento? A decisão se formou, não como uma explosão, mas como uma maré subindo lentamente, uma certeza fria e inabalável. Eu precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Confrontá-lo ali, no carro, estava fora de questão. Ele era mais jovem, mais forte e, claramente, sem escrúpulos. Ir à polícia sem provas continuava sendo um beco sem saída. Minha mente, a mente de um professor de história acostumado a analisar fatos, a buscar fontes e a montar narrativas coerentes, começou a trabalhar de uma forma que não fazia há anos. Eu precisava de uma estratégia, de um plano. Precisava transformar o que eu sabia em algo concreto, em algo que ninguém pudesse negar. A raiva deu lugar a uma clareza gélida. O medo ainda estava lá. Mas agora ele estava no banco do passageiro, não mais no do motorista. Lembrei-me de uma de minhas aulas favoritas, sobre o julgamento de Nuremberg. Eu explicava aos meus alunos como os promotores venceram não com discursos inflamados, mas com provas meticulosamente documentadas, memorandos, diários, ordens assinadas. Eles venceram porque transformaram o mal em algo burocrático, inegável. A evidência era a arma, e eu, naquele momento, não tinha nenhuma. Eu era a única testemunha, e minha memória, meu testemunho, era falível, contestável. Eu precisava de algo mais. Precisava de uma prova irrefutável, um documento que falasse por si,
que mostrasse a verdade nua e crua, sem espaço para interpretações ou para as mentiras que o dinheiro de Marcelo poderia comprar. A minha sala de aula agora era um Chevrolet Onix e a lição era sobre como a verdade poderia, de fato, libertar, ou neste caso, condenar. Meus olhos percorreram o painel do carro, o ambiente que eu conhecia como a palma da minha mão, o suporte para o celular, o cabo do carregador, o santinho de São Cristóvão que Helena me deu, a pequena foto dela. Eu buscava freneticamente por um recurso, uma vantagem, qualquer coisa que pudesse transformar meu carro em algo mais do que um simples meio de transporte. Eu precisava que ele se tornasse uma armadilha. Aquele espaço confinado, que minutos antes parecia uma prisão, agora tinha que se tornar o meu palco, o lugar onde o destino de Marcelo seria selado, não pela minha força física, mas pela minha inteligência. O professor de história precisava ressurgir das cinzas do motorista de aplicativo e usar as ferramentas que tinha à sua disposição. Marcelo, alheio à tempestade em minha mente, continuava sua conversa macabra. Já troquei os remédios da pressão dela por pílulas de farinha há 2 semanas, disse ele, com um tom de orgulho doentio pela própria astúcia. Ela anda mais tonta, mais fraca. Uma queda na escada, uma batida na cabeça, vai ser trágico, mas totalmente plausível. O médico dela mesmo vai assinar o atestado sem pensar 2 vezes. Esse detalhe, essa crueldade íntima de minar a saúde da própria mãe, dia após dia, foi a gota d'água. Era um ato de maldade prolongada, uma tortura disfarçada de cuidado. A imagem daquela senhora tomando pílulas de farinha, acreditando que estava se tratando enquanto o filho a observava enfraquecer, era insuportável. A injustiça era tão profunda, tão revoltante, que queimou os últimos vestígios do meu medo. A raiva que senti naquele momento foi diferente de tudo que já senti. Não era uma raiva quente, explosiva, mas uma fúria fria, concentrada. Era a raiva de um homem que trabalha 10, 12 horas por dia para comprar os remédios caríssimos que mantêm sua esposa viva, ouvindo outro homem, nascido em berço de ouro, usar remédios falsos para matar a própria mãe e ficar ainda mais rico. Era a raiva contra um sistema, contra um mundo onde a decência é vista como fraqueza e a ganância é recompensada. Essa fúria me deu a clareza que eu precisava. Ela se tornou meu combustível, afiou minha mente e fortaleceu minha resolução. Eu não estava mais pensando em me proteger, estava pensando em como garantir que a justiça fosse feita. Um plano começou a se formar, vago a princípio, depois cada vez mais nítido. Eu precisava manter a calma, continuar sendo o motorista invisível que ele acreditava que eu era. Meu rosto no retrovisor deveria permanecer neutro, cansado, submisso. Ele não podia desconfiar de nada. A minha única arma, a minha única vantagem, era o elemento surpresa. Ele estava tão imerso em seu mundo de arrogância e poder que jamais imaginaria que o motorista, a peça mais insignificante do seu dia, pudesse representar qualquer tipo de ameaça. Eu usaria a invisibilidade que ele me impunha contra ele mesmo. Ele me deu um papel nojento em sua peça teatral e eu o representaria até o momento certo de virar o roteiro de cabeça para baixo. Olhei para o GPS pela última vez. A voz eletrônica anunciou: seu destino está a 800 metros à direita. O tempo estava se esgotando. A casa da senhora Elvira, o palco do futuro crime, estava logo ali. O coração batia forte contra as minhas costelas, uma contagem regressiva para o momento da verdade. Respirei fundo, um fôlego longo e profundo, como um mergulhador prestes a saltar no escuro. Minhas mãos seguravam o volante com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesmo. E então, na próxima esquina, onde o GPS me mandava virar à direita, eu continuei reto, alterando sutilmente a rota. O primeiro movimento no meu tabuleiro de xadrez havia sido feito. A caçada silenciosa tinha começado. O momento em que desobedeci a voz do GPS e segui reto, em vez de virar na direção da casa da senhora Elvira, foi o mais aterrorizante e, ao mesmo tempo, o mais libertador da minha vida. Foi um ato pequeno, um simples movimento no volante, mas que representou uma ruptura definitiva com o medo que me paralisava. Naquele instante, eu deixei de ser uma vítima das circunstâncias e me tornei o motorista do meu próprio destino.
e do destino de Marcelo. Meu coração parecia querer saltar pela boca, e precisei de todo o meu autocontrole para manter as mãos firmes. Olhei pelo retrovisor. Ele continuava no telefone, a cabeça inclinada, completamente alheio ao fato de que sua rota para a riqueza fácil acabara de ser irrevogavelmente alterada. A voz metálica do aplicativo soou insistente. Recalculando rota. Recalculando rota era a trilha sonora da minha rebelião silenciosa. Eu sempre acreditei que na vida, diante de uma encruzilhada moral, nós tínhamos duas opções: ser um covarde ou fazer a coisa certa. A covardia era ir para casa, esquecer tudo. Fazer a coisa certa era ir à polícia e torcer para que acreditassem em mim. Mas naquela noite, naquela chuva, com aquele monstro no meu carro, eu descobri que existia uma terceira opção. Uma que não estava nos manuais de história, nem nos sermões sobre moralidade. Uma opção mais perigosa, mais direta, e talvez a única que garantiria a verdadeira justiça. Eu não seria apenas a testemunha que denuncia, eu seria o instrumento que entrega o criminoso. Era uma ideia insana, nascida do desespero e de uma fúria justa, mas que se apossou de mim com uma força avassaladora. Eu não estava mais fugindo do problema, estava dirigindo em sua direção. Marcelo, em sua bolha de arrogância, continuava a tecer sua teia de morte, sem saber que ele mesmo já estava preso em outra, muito mais sutil. Ele falava agora sobre como manipular a cena do crime, como demonstrar o choque e a dor de um filho devotado para os paramédicos, como consolar os vizinhos curiosos. Cada detalhe que ele confidenciava à sua esposa era mais uma pá de terra sobre a cova que ele cavava para si mesmo. Eu era uma esponja, absorvendo cada palavra, cada intenção, cada prova que ele gratuitamente me oferecia. Enquanto ele detalhava o plano para a esposa, cada palavra era um prego no caixão da própria mãe, e no dele também, só que ele ainda não sabia. Eu era o escriba silencioso de sua confissão, o passageiro invisível na sua viagem só de ida para a perdição. De repente, a voz dele mudou de tom, a impaciência substituindo a conspiração. Motorista, ele disse, e a palavra soou como um estalo de chicote. Tenho a impressão de que você deveria ter virado algumas ruas atrás. Onde estamos indo? O momento que eu mais temia havia chegado. O monstro havia despertado. Senti seus olhos me perfurando pelo retrovisor, e o carro, que era o meu refúgio e minha arma, pareceu pequeno e vulnerável. O silêncio que se seguiu à pergunta dele foi denso, pesado, carregado de uma tensão quase elétrica. Minha mente trabalhou em uma velocidade alucinante, buscando a desculpa perfeita, a mentira que soaria como a mais banal das verdades. Um erro agora, uma hesitação, e tudo estaria perdido. Eu precisava ser convincente, precisava ser o motorista entediado de sempre. Respirei fundo, tentando fazer minha voz sair calma e um pouco cansada. Peço desculpas, senhor. O aplicativo mudou a rota de repente. Deve ter algum acidente ou uma rua interditada no caminho principal, respondi, sem tirar os olhos da estrada, como se a conversa fosse a coisa mais trivial do mundo. Esses aplicativos às vezes ficam loucos, mas não se preocupe. O desvio não deve ser longo. Já estamos chegando. Senti o peso do seu escrutínio, a sua desconfiança pairando no ar. Ele ficou em silêncio por um longo momento, um silêncio que durou uma eternidade, avaliando minha resposta, minha postura, meu tom de voz. Eu podia sentir o perigo pulsando, a frágil normalidade da situação prestes a se estilhaçar. O professor de história, acostumado a defender teses, agora defendia a própria vida com uma única frase. Para o meu alívio, ele pareceu engolir a desculpa, resmungou algo sobre a incompetência da tecnologia e voltou a falar baixo ao celular. Mas eu sabia que a semente da dúvida havia sido plantada. Ele não estava mais relaxado. De vez em quando, seus olhos encontravam os meus no retrovisor e eu mantinha minha expressão neutra, meu rosto, uma máscara de profissionalismo indiferente. A pressão dentro do carro era quase insuportável. Cada farol vermelho era uma agonia,
Cada carro que passava por nós parecia uma testemunha silenciosa da minha audácia. Eu estava completamente sozinho nisso, navegando por um território desconhecido, guiado apenas pela minha convicção e pela imagem do sorriso de Helena na minha mente. Aquele pequeno retrato no painel era o meu farol, a minha estrela guia naquela noite escura e tempestuosa. Em meio ao turbilhão de medo e adrenalina, pensei nos heróis anônimos sobre os quais eu costumava ensinar. Não os reis ou generais, mas as pessoas comuns que, em momentos de crise, se recusaram a ficar paradas. Os cidadãos que esconderam perseguidos, os que contrabandearam informações, os que sabotaram silenciosamente as engrenagens da tirania. Eram pessoas como eu, sem poder, sem armas, mas que usaram a inteligência e a coragem como ferramentas de resistência. Naquele momento, eu não me sentia mais como um pobre coitado, uma vítima da vida. Eu me sentia conectado a eles, parte de uma longa linhagem de gente comum que, quando confrontada com a verdadeira maldade, decidiu não desviar o olhar. A sala de aula havia voltado para mim, não com paredes e lousas, mas na forma de um carro em movimento e uma lição que precisava ser ensinada. As luzes piscando em azul e vermelho apareceram ao longe, cortando a escuridão da noite chuvosa. A princípio, eram apenas pontos de luz distantes, mas a cada metro que avançávamos, elas se tornavam mais nítidas, mais imponentes. O GPS de Marcelo estava completamente perdido, a voz eletrônica calada, como se tivesse desistido. A rota original, a que levava para Alameda dos Jasmins, estava a quilômetros de distância. O aplicativo dele devia mostrar destino a 200 metros, para a casa da mãe dele, um destino que ele nunca alcançaria. Mas o meu destino, o verdadeiro ponto final desta corrida, naquele momento, eu mesmo decidi. E ele estava logo à frente, banhado por aquelas luzes que para mim representavam a esperança, mas que para Marcelo logo representariam o fim da linha. A fachada de um prédio grande e cinzento surgiu à nossa frente inconfundível. Uma delegacia de polícia. As viaturas paradas na porta, com suas luzes girando lentamente, iluminavam a chuva que caía, criando uma cena quase surreal. Vi o rosto de Marcelo no retrovisor se transformar. A impaciência deu lugar à confusão, e a confusão, rapidamente, se converteu em um pânico frio e silencioso. Os olhos dele se arregalaram quando ele finalmente compreendeu onde eu o havia levado. O quebra-cabeça se montou em sua mente, e a expressão em seu rosto era uma mistura de choque, fúria e puro terror. A armadilha estava armada. O motorista invisível estava prestes a se revelar. Se quer saber como isso acabou, se inscreve agora e comenta o que você acha que vai acontecer. Eu parei o motor. O silêncio que se instalou dentro do carro foi mais ensurdecedor do que qualquer ruído. Lá fora, as luzes vermelhas e azuis das viaturas giravam em uma dança hipnótica, pintando o interior do meu Onix com flashes intermitentes de pânico e justiça. O rosto de Marcelo, refletido no espelho, era uma tela em branco. O choque inicial paralisando cada um de seus músculos. A ligação com Patrícia havia sido cortada no meio de uma frase. Ele apenas olhava para a imponente fachada da delegacia, e eu podia ver as engrenagens de sua mente tentando, desesperadamente, processar o impossível. A chuva batia no teto do carro, uma batida suave e constante, a única testemunha sonora do fim de seu mundo. O predador, pela primeira vez, se dava conta de que havia caído em uma armadilha. A paralisia dele se quebrou, dando lugar a uma fúria selvagem. O que significa isto? Que porcaria de brincadeira é essa? Ele rosnou, a voz um misto de confusão e ameaça. Você é surdo ou burro? Eu disse Alameda dos Jasmins. Ele se lançou contra a porta, puxando a maçaneta com violência, mas eu já havia acionado a trava central. O clique suave do mecanismo foi, para ele, o som de uma cela se fechando. O pânico começou a borbulhar em seus olhos quando ele percebeu que estava preso. Me tira daqui agora, seu motorista de merda, ou eu juro que você vai se arrepender pelo resto da sua vida miserável. As ameaças, que antes teriam me aterrorizado, agora soavam como o choro desesperado de uma criança mimada. O poder havia mudado de mãos. Eu não me virei. Continuei olhando para ele pelo espelho retrovisor.
o pequeno palco onde todo o nosso drama havia se desenrolado. Deixei que seu acesso de raiva se esgotasse e, no silêncio que se seguiu, falei com uma calma que eu não sabia que possuía. Minha voz era baixa, mas cortava o ar como vidro. A corrida terminou, Marcelo, eu disse, usando o nome dele pela primeira vez, despojando-o do anonimato de cliente. Pelo menos a minha com você, mas a sua está apenas começando. Cada palavra foi dita com a precisão de um professor, ditando uma sentença final. O homem que, minutos antes, ria da morte da própria mãe, agora me olhava com um medo genuíno, finalmente entendendo que eu não era um erro no sistema, eu era o próprio sistema se corrigindo. Meu olhar se desviou lentamente do espelho e subiu para um ponto discreto perto do teto, logo acima do painel. Era uma pequena caixa preta, quase imperceptível para quem não soubesse que estava ali. Sabe, a vida de motorista de aplicativo é perigosa, comecei, em um tom quase professoral. Depois de um assalto violento no ano passado, minha esposa, Helena, me fez prometer que instalaria uma câmera de segurança no carro. Eu relutei, achei um exagero, mas ela tem um jeito de estar sempre certa quando se trata de cuidar de mim. Deixei a informação assentar, observando a confusão no rosto de Marcelo dar lugar a um novo e terrível entendimento. Ele seguiu meu olhar até a câmera e seu rosto perdeu toda a cor. Continuei a minha lição, agora com o prazer sombrio de um historiador revelando a verdade oculta por trás de um grande evento. Não é uma câmera comum. Ela grava em alta definição, imagem e, o mais crucial de tudo, áudio. Registra tudo o que acontece aqui dentro. Cada palavra, Marcelo, cada sussurro, a sua conversa inteira com a sua esposa, os detalhes sobre os remédios falsos, sobre como o acidente pareceria plausível, a sua risada. Fiz uma pausa. Está tudo gravado aqui. Uma fonte primária, como diríamos em história. Irrefutável. O som que Marcelo emitiu foi um gemido baixo, o som de um homem vendo seu futuro desmoronar em tempo real, transformado em um arquivo de vídeo e áudio que seria sua ruína. O desespero tomou conta dele. A fachada de homem sofisticado se desintegrou completamente, revelando a criatura feia e covarde que havia por baixo. Ele se jogou contra o meu assento, tentando me alcançar, tentando destruir a câmera, mas o espaço era pouco e sua fúria inútil. Quanto você quer? Eu te dou o dobro, o triplo. Ele gritou, a voz embargada pela súplica. Me deixa sair. E a gente esquece que isso aconteceu. Você pode ter o que quiser. Ele batia no vidro com os punhos, a imagem do poder e da arrogância, agora reduzida a um animal enjaulado, tentando comprar sua liberdade com o mesmo dinheiro pelo qual estava disposto a matar. Mas a dignidade, assim como a vida, não estava à venda naquela noite. Com um movimento lento e deliberado, ignorei seus gritos e ofertas. Estendi a mão até a câmera e com um clique, ejetei o minúsculo cartão de memória. Segurei-o entre o polegar e o indicador, erguendo-o na altura dos olhos, para que ele pudesse ver, através do espelho, o pequeno pedaço de plástico que continha sua condenação. O valor de uma vida não tem preços, eu disse, e as palavras saíram com o peso de uma verdade universal. Eu luto todos os dias para preservar uma. Você não vai tirar outra por pura ganância. Olhei bem no fundo dos seus olhos aterrorizados e dei o golpe final. Sua mãe merece viver e você merece pagar. Sem hesitar, guardei o cartão de memória no bolso do peito, um tesouro de valor inestimável. Então, com a outra mão, fiz a coisa mais simples e poderosa que poderia fazer. Pousei a palma da mão sobre o centro do volante e pressionei a buzina com toda a minha força. O som rasgou a noite, um alarme estridente e contínuo, um grito mecânico por justiça, que ecoou pela rua silenciosa. As portas da delegacia se abriram. Policiais começaram a sair, primeiro um, depois dois, depois vários, correndo em nossa direção. Eu não parei de buzinar. Era a minha convocação, o meu chamado. Eu não hesitei. Naquele momento eu era a mão do destino. Você teria coragem de fazer o mesmo? As figuras dos policiais se agigantaram ao redor do carro, suas lanternas poderosas invadindo a escuridão, suas vozes gritando ordens que eu mal conseguia ouvir por cima do som da buzina. Finalmente, tirei a mão do volante. O silêncio que se seguiu foi tão abrupto quanto o barulho. Com calma, levantei minhas mãos e as coloquei no painel, onde todos pudessem vê-las. Pelo retrovisor,
Lancei um último olhar para Marcelo. Ele estava encolhido no banco de trás, derrotado, as luzes da polícia dançando sobre seu rosto pálido. O jogo havia acabado. O professor havia dado sua última aula, e o motorista invisível, o homem que ninguém via, tinha acabado de garantir que a justiça enxergasse perfeitamente. Quando os policiais finalmente abriram as portas do carro, o mundo real voltou de uma vez. Fui tratado com uma mistura de cautela e respeito. Enquanto um grupo de oficiais imobilizavam um Marcelo catatônico, que não disse mais uma palavra, um policial mais velho, de feições cansadas e olhos gentis, veio falar comigo. Entreguei a ele o cartão de memória como se fosse a coisa mais natural do mundo. Está tudo aí, eu disse. E minha voz não vacilou, a confissão inteira. Ele me olhou por um longo momento, um olhar que parecia enxergar através de anos de noites mal dormidas e preocupações. Não havia julgamento, apenas uma compreensão silenciosa. Vi quando colocaram Marcelo na viatura. Ele me lançou um último olhar, não de ódio, mas de pura e abjeta incredulidade. Ele ainda não conseguia entender como havia sido derrotado por alguém que ele nem sequer considerava uma pessoa. Dirigir de volta para casa foi uma experiência surreal. As mesmas ruas, a mesma chuva, o mesmo carro, mas tudo estava diferente. O ar dentro do meu Onix parecia mais leve, mais limpo. O silêncio era profundo, uma ausência abençoada que preencheu o espaço onde antes havia o veneno das palavras de Marcelo. Eu me sentia exausto. Meus ossos doíam com uma fadiga que ia muito além do cansaço físico, mas ao mesmo tempo eu sentia uma paz que não experimentava há anos. Era a paz que vem de fazer a coisa certa, não importa o custo. As luzes da cidade, que antes me pareciam tristes e indiferentes, agora brilhavam com uma nova beleza, como se a própria metrópole soubesse que um pequeno ato de justiça havia sido cometido em suas veias de asfalto. Eu não era mais um anônimo perdido na multidão. Eu era um homem que havia encontrado seu propósito em uma noite improvável. Chegar em casa foi como atracar em um porto seguro depois da mais violenta das tempestades. A luz da nossa pequena sala estava acesa, um farol de amor e calor me esperando na escuridão. Girei a chave na fechadura e, ao abrir a porta, o cheiro familiar da nossa casa me envolveu, uma mistura do chá de camomila que Helena toma antes de dormir e do perfume suave de seus cremes. Aquele era o meu mundo, o universo pelo qual eu lutava todos os dias. Um universo pequeno, simples, mas infinitamente mais valioso do que qualquer herança. Toda a tensão, toda a adrenalina da noite começou a se dissipar, substituída por uma gratidão avassaladora por aquela paz, por aquele santuário que eu chamava de lar. Helena estava sentada na sua poltrona, um livro esquecido no colo. Seus olhos se abriram quando entrei, e um sorriso fraco, mas genuíno, iluminou seu rosto. Você demorou, meu bem? A noite foi difícil? Ela perguntou com a voz suave de sempre. Aproximei-me, ajoelhei-me ao seu lado e peguei sua mão frágil entre as minhas. Olhei para ela, para a mulher que era a minha bússola moral, a razão de toda a minha força, e vi o reflexo do melhor de mim em seus olhos. Eu não precisava contar a ela os detalhes sórdidos da minha noite. Ela não precisava daquele peso. Apenas respondi: foi uma noite importante, meu amor, mas agora estou em casa. E naquele simples gesto, naquele toque, estava toda a verdade. Eu havia protegido o mundo dela, defendendo os valores que nós dois construímos juntos. Naquela noite, eu entendi que a vida pode nos tirar o emprego, a saúde, a juventude, mas há uma coisa que ninguém pode nos tirar: nosso caráter. Por muito tempo, eu me senti diminuído, um fantasma do homem que um dia fui. O professor de história, com suas ideias sobre justiça e moralidade, parecia ter sido enterrado sob o peso das contas e das dificuldades. Mas ele não estava morto. Estava apenas adormecido, esperando o momento certo para despertar. Descobri que a dignidade não está no título que carregamos, no carro que dirigimos ou na conta bancária que temos. Ela reside nas escolhas que fazemos, especialmente naquelas que são difíceis, nas que nos testam até o limite. E a minha escolha foi a de não ser invisível. Naquele dia,
Eu não era mais um motorista de aplicativo, eu era um professor de história de novo, ensinando minha última e mais importante lição. Não para uma sala de adolescentes, mas para o mundo. Uma lição sobre decência, sobre coragem e sobre a responsabilidade que todos nós temos uns com os outros. O valor de uma vida não tem preço. E a justiça, às vezes, não chega de toga e martelo em um tribunal suntuoso. Às vezes, ela chega de forma humilde, ao volante de um carro simples, em uma noite qualquer de chuva, pelas mãos de um homem comum que decidiu que o silêncio não era uma opção.